Devia ser o quarto de hotel mais degradado e imundo que eu já tinha visto. O tipo de lugar onde as baratas não se sentiam ameaçadas nem quando a luz era acesa. Eu não ficaria surpreso se civilizações inteiras de insetos repugnantes estivessem vivendo entre aquelas paredes, espalhando seus ovos onde bem entendessem e se multiplicando mais rápido que a população da China. Eu estava sentado na beira da cama, me remexendo desconfortavelmente sobre o colchão rasgado, tentando ignorar a música alta que ecoava da vizinhança. Era o tipo de quarto onde as pessoas já tinham feito de tudo nele e ninguém conseguiria dormir em paz aqui. Mas isso era bom para mim. Eu não fui até lá com a intenção de fechar meus olhos. Na minha mão esquerda, uma garrafa de Jack Daniels, e ela tinha estado pela metade. E na minha mão direita, uma pistola calibre 32 modelo Smith Wesson. O local extraordinariamente deprimente era poeticamente apropriado de certa forma. Eu estava extraordinariamente deprimido, afinal, e minha esposa era a causa da minha miséria. Ela tinha partido meu coração, me deixando com nada, me tornando mais uma alma aflita e como um adolescente que escuta Fall Boys e escreve poesias no Tumblr. Por um tempo, eu desconfiei da infidelidade, mas sempre contabilizava minhas inseguranças como nada mais do que ilusões paranoicas. Eles dizem que a negação é o melhor remédio para a dor de cabeça. Mas não tinha mais como eu negar para mim mesmo quando me deparei com uma série de e-mails implicitamente sexuais entre ela e o pastor de nossa igreja, que, por sinal, já era um homem casado em seu próprio direito. Isso me fez confrontar a realidade mórbida de escapadas secretas da minha esposa. O pastor Alonso era um pastor corrupto e parecia não se importar. Ele ostentava ganhar muito mais do que alguém no cargo dele ganharia. Muita gente ficaria surpresa ao descobrir o quão lucrativo o negócio de pregação pode ser, especialmente quando você dirige a segunda maior igreja da Califórnia. Pastor Alonso tinha um negócio de luxo e não tinha medo de ostentar às custas dos fiéis. Não era incomum para ele conduzir uma Porsche até a igreja ou usar sua coleção de Rolex durante os cultos de domingo. Eu acho que foi por isso que minha esposa abriu as pernas para ele. Ela tinha um ponto fraco por coisas materiais. No entanto, havia uma coisa que nem todo o dinheiro do pastor compraria: filhos do seu próprio sangue. Sua mulher, Angelina Alonso, era incapaz de procriar. Recentemente, o câncer tinha tomado um rumo pior na vida dela, e enquanto ela sofria no hospital em seu leito de morte, o pastor e minha esposa estavam ficando junto para algumas sessões extras de estudos bíblicos. Quando eu confrontei minha esposa sobre os e-mails, as coisas ficaram feias. Foram brigas, xingamentos, palavrões, ameaças e algumas louças quebradas. Ela explicou que o pastor convidou ela e meus filhos para morar com ele assim que a esposa dele, Angelina, morresse. Ela disse que iria dar a ele a família que ele sempre quis. A minha família. Eu não tinha dinheiro para combater o trabalho da custódia ou contratar bons advogados. Mas o pastor Alonso tinha dinheiro, poder e influência. E juntando isso com o fato das mães geralmente ganharem esse tipo de disputa, você pode imaginar que as coisas não estavam a meu favor. Outro homem tinha roubado minha esposa, meus filhos, minha vida, e não havia nada que eu pudesse fazer sobre isso. O quarto lentamente começou a girar, e percebi que meu bom amigo Jack Daniels estava fazendo seus truques e efeito novamente. A náusea começava a subir e eu não queria passar meus últimos instantes de vida vomitando hambúrgueres de queijo que eu tinha devorado mais cedo, então decidi parar de enrolar e terminar o que tinha ido fazer lá. Coloquei o barril de revólver na minha boca e descansei o dedo no gatilho. E caso você esteja se perguntando se minha vida passou diante dos meus olhos, deixe-me decepcioná-lo perfeitamente, sem enrolar. Não. Eu estava grato por isso também. Eu teria que relembrar e reviver toda aquela agonia que minha esposa me fez passar. Fechei meus olhos tão apertado quanto possível, me preparando para a bala atravessar meu cérebro. Dizem que aquele que hesita está perdido. Em suma, o provérbio significa que gastar muito tempo sobre uma decisão importante, em última instância, pode levar a consequências desastrosas, embora, em meu caso, um momento minúsculo de 1 minuto de pausa podia realmente ter impedido dessas consequências e salvado minha vida.
O gosto metálico frio do barril do revólver na minha língua me fez questionar minhas ações por apenas um breve segundo. Enquanto me sentava lá, tentando me convencer a puxar o gatilho, o telefone no meu quarto de hotel começou a tocar. Tirei a arma da minha boca, coloquei o bom e velho amigo Jack Daniels para baixo na mesa de cabeceira e atendi o telefone. Alô? Eu disse na minha melhor voz para não parecer um suicida. Jacob, estou feliz que você atendeu. Eu não tinha ideia de quem era a voz do outro lado da linha. Eu nunca tinha ouvido antes, mas quem quer que fosse parecia me conhecer. Ouça, Jacob. Antes de ir e redecorar as paredes com o interior do seu cérebro, precisamos ter uma conversa primeiro. Eu não tinha contado a ninguém onde planejava estar naquela noite, mas esse cara não só sabia meu nome e localização, mas até o fato de que eu estava pretendendo me matar. Será que ele estava me observando? Eu precisava de respostas. Usando todas as células cerebrais da minha cabeça, formulei a pergunta mais bem pensada e inteligente que consegui formular. O quê? Eu disse que precisamos conversar, Jacob. Não, agora fique tranquilo. Estou indo para o seu quarto agora mesmo. E com isso ele desligou o telefone. Olhei para a parede completamente estupefato, minha mente ainda tentando processar o que tinha acontecido. Por um instante eu me perguntei se eu tinha acabado de ser vítima de um trote. Pela nossa breve conversa, parecia que o cara do outro lado da linha estava me observando. Meu primeiro pensamento foi que ele poderia ser algum tipo de pervertido. Afinal, o hotel não era exatamente um hotel 4 estrelas. E eu notei que o local parecia atrair esquisitos, aberrações e outros tipos de pessoas suspeitas. Quando fiz o check-in, tomei um gole de coragem líquida. Por algum motivo, eu sempre me sentia mais corajoso quando Jack estava por perto. Toque, toque. A batida na porta quase me fez perder o controle das minhas entranhas. O bacon do duplo hambúrguer de queijo estava quase saindo de uma forma ou de outra. Eu tentei me convencer que eu estava apenas me neurotizando, mas algo sobre a chamada me fez sentir desconfortável. Eu me tinha dado conta de uma sensação sombria e inexplicável que começou a borbulhar na boca do meu estômago no momento em que o telefone tocou pela primeira vez. Uma combinação horrível de pavor, medo, ódio e uma miríade de outras emoções terríveis, todas fervilhando juntas em uma espécie de mistura indizível. "Quem é?" gritei. Ninguém respondeu. Esperei uma resposta e tentei de novo, dessa vez com a voz um pouco mais grave. "Quem é?" Toque, toque. Levantei-me da cama, coloquei a arma no cós da minha calça e fechei o zíper da minha jaqueta, me certificando de que ela estava bem escondida antes de ir em direção à porta. Toque. Eu perguntei quem é. Serviço de limpeza. Eu ri para mim mesmo por deixar uma empregada me irritar tanto. Por favor, volte mais tarde, graças. Toque. Serviço de limpeza. Disse para voltar depois, por favor. Limpe a olha. A essa altura, a mulher estava testando seriamente a minha paciência. Ou ela não falava minha língua, ou era uma completa idiota. Entrou. Tem uma placa na maçaneta. Você não sabe ler. Abri a porta aqui. Tá dizendo para não havia ninguém no corredor. Coloquei a cabeça para fora do quarto para ver se a empregada irritante não estava incomodando algum outro pobre coitado, mas o corredor estava tão vazio e desolado quanto uma locadora. Convencido que eu tinha oficialmente enlouquecido, voltei para dentro e fechei a porta atrás de mim. Toque. Nem um segundo depois que eu fechei a porta, as batidas começaram de novo. Serviço de limpeza. Vá embora! Gritei a plenos pulmões. De onde ela tinha vindo? Momentos antes eu estava sozinho nos corredores. Toque. Necessitas toalhas? Por favor, me deixe em paz. De jeito nenhum eu vou deixar você entrar. Estava ficando cada vez mais difícil ignorar aquela estranha sensação sombria que ainda fervilhava dentro do meu estômago. Toque. Eu disse vá embora. Mais uma vez abri a porta e mais uma vez não havia mais ninguém na faxineira à vista. Dessa vez, porém, eu não estava sozinho. Dobrando-se de tanto rir à minha frente, estava um adolescente de no máximo 16 anos. Ele estava vestindo um moletom listrado e um boné de beisebol flat-faturado, com a aba inclinada para o lado. A escolha de moda que o fazia parecer um grunge fã de Nirvana, calça jeans largas e rasgadas junto com um par de all-star sujos. Cai-me te Dudá. Fim da parte 1 do vídeo. Posso ajudá-lo? Eu disse.
Eu estava cerca de 2 passos de querer estrangular este pequeno rebelde pela maneira que ele estava em convulsão de risos. Ficou claro que era ele quem estava me pregando uma peça. Ah, mano, ele conseguiu falar entre as respirações. Você deveria ter visto sua cara. Parecia que sua família te pegou com a mão no pau de uma cabra. O quê? O garoto enxugou uma lágrima de seu olho e deu um suspiro profundo em uma tentativa de conter a risada dele. Ai, desculpe, cara. Agora que pensei nisso, acho que essa expressão já passou um pouco de seu tempo. Foi criado na Escócia em 1700 depois de Cristo. As pessoas diziam isso naquela época, então eu acho que costumava ser mais engraçado. Quando você viaja muito, é muito difícil ficar preso a mais de uma recente linguagem. O que as crianças dizem atualmente, Jacob? Iolu ainda significa alguma coisa? Você sabe o que é, não é? Haha, não importa. Eu vim aqui para falar com você sobre outra coisa. Eu posso entrar? Não, você não pode. Eu estendi meu braço em toda a moldura da porta para bloquear a entrada do meu quarto. Por que você não dá o fora daqui, garoto? Eu tô ocupado. Ah, sim, eu posso ver isso. Mas eu só vou levar um minutinho do seu tempo. O menino abaixou-se sobre meu braço, lutando por mim antes que eu pudesse detê-lo. Uma vez lá dentro, ele parou por um momento, examinando o quarto e sorrindo maliciosamente para si mesmo. Caramba, Jake, este lugar é um lixo. Por que você iria estourar seus miolos? Aqui eu pessoalmente teria escolhido o Ritz-Carlton na parte rica da cidade. Você poderia morrer no luxo. E o melhor, depois de morto, você não teria que pagar o tempo hospedado lá. Ah, mas não faça isso antes de pedir algumas daquelas deliciosas batatas fritas e trufas que tem no lobby. Eu vou contar até 3 para você sair daqui, garoto. Ai, eu tô tremendo de medo. Ele riu para si mesmo brevemente antes de continuar. Honestamente, mano, o humor não é seu forte. Eu prometo que eu vou sair daqui em 1 segundo. Mas como eu disse, eu queria ter uma pequena conversa em primeiro lugar. O que você quer? Eu quero ajudá-lo, Jacob. Você pode me ajudar saindo do meu quarto agora. Jacob. Eu sei que você está tendo um dia e ele não precisa terminar da maneira que você acha certo. Eu sei o que sua esposa fez e existe uma maneira de remediar as coisas. Foi então que eu percebi que a escuridão dentro de mim nunca tinha ido embora. Em vez disso, tinha ampliado uma vez que permeava todo o resto do meu corpo. Como é que esse garoto sabia tanto sobre mim? Pela segunda vez naquela noite, eu estava tão abalado que mal podia cuspir uma frase. Quem é você? Eu perguntei. Ele se inclinou e levou a mão até a orelha, como um velho cuja audição havia diminuído com o tempo. Você estava me observando? Era isso que você queria dizer? Aprenda a enunciar, homem. Caramba, desculpe te interromper, mas se eu te deixar falando, vamos ficar aqui a noite toda. E acredite, eu tenho outros lugares para estar. Agora, por que não respondo a sua pergunta em primeiro lugar? Sim, eu estava te observando, mas não de um jeito assustador, do tipo te observando pela janela, sabe? Como Ryan Gosling em Drive. Você já assistiu esse filme, não é? É surpreendentemente bom. Ai, aquele Gosling, o cara é tão lindo quanto bom ator. Alguns sortudos tiraram a sorte grande na loteria genética, não é mesmo? Este garoto estava me dando uma sensação ruim. Enfiei a mão no bolso do meu paletó e procurei o cabo do meu revólver através do tecido. Enquanto isso, ele continuava a tagarelar sem sentido, como o clube do Mickey era a melhor coisa que já aconteceu na indústria do entretenimento. Eu precisava de alguma forma assumir a controle da situação. Cala a boca, garoto. É melhor você me dar uma resposta direta agora mesmo. Por que você estava me observando? O sorriso do garoto desapareceu rapidamente. Ele me examinou de cima a baixo, examinando-me com os olhos como examinaria cada centímetro do meu corpo. Uma expressão de absoluto desgosto estampado no rosto. Foi bizarro. O simples olhar dele me fez sentir envergonhado e violado. Mais perguntas, hein? Primeiro, você deveria ter certeza de que o martelo desse seu espremedor de limão não está engatilhado. Você vai atirar no seu próprio pau. Aí sim vai ter motivo de verdade para se matar. De alguma forma, ele sabia da arma que eu escondia debaixo do casaco. Abri o zíper do casaco e atirei da calça. Ele tinha razão, eu tinha deixado a arma engatilhada. E eu estava te observando porque eu vi uma alma condenada, um espírito perdido, por assim dizer, que estava prestes a deixar os bandidos vencerem e eu simplesmente não consegui me obrigar a permitir isso. Ele caminhou até a televisão e passou o dedo pela tela, deixando uma marca imaculada no vidro empoeirado. Acredite em alguém que já passou por isso. Sei exatamente como você está se sentindo agora.
Eu também já fui traído por alguém que eu amava, rejeitado e jogado para fora em favor de outra pessoa. Ele parou por um instante, olhando para a poeira que acumulava na ponta do seu dedo ao limpá-lo na tela. Mas eu ainda não respondi a sua primeira pergunta. Respondi? Quem sou eu? Bem, essa é uma pergunta capciosa. Eu sou um homem de muitos epítetos. Ao longo dos anos, fui conhecido como o portador da luz, o filho da perdição, até mesmo o orgulhoso. Em uma história que foi escrita uma vez, Washington Irving se referiu a mim como o velho Nick. Fui um príncipe ungido ao mesmo tempo em que fui marcado como uma besta. Você está me dizendo que você é o... Prazer em conhecê-lo. Espero que tenha adivinhado meu nome, mas isso é impossível. Por quê? Você vai à igreja, não vai? É tão difícil acreditar naquele livrinho ridículo, aquele que vocês tão arrogantemente proclamam ser a verdade de Deus? Realmente tem a razão? Mas não fique se gabando por ser cristão. A Bíblia está cheia de meias-verdades e bobagens, como um tabloide do supermercado. Fiquei completamente surpreso com o que o garoto estava dizendo. Alguns minutos atrás eu estava me preparando para dar um tiro na cabeça. Agora eu estava falando com um adolescente que acabava de declarar ser a personificação do mal. Se você é o Devil, então por que você se parece com uma criança? Eu perguntei. E por que não? Eu faço o que eu quiser. Eu posso me parecer como eu quiser ou como você quiser. Se você acha isso estranho, uma vez eu me fiz de uma serpente só para poder conversar com uma gostosa nua. Sim, mas isso não faz sentido algum. Nem a carreira de cantor do latino. Mas aconteceu de qualquer maneira, não é isso? Aliás, eu garanto que eu não tive nada a ver com isso. Ele balançou a cabeça. Suponho que é por isso que você precisa de provas, não é? Eu sinto falta dos velhos tempos em que vocês confiavam cegamente na minha palavra. Era muito mais fácil trapacear no póquer. O garoto me deu uma piscadinha travessa. Tudo bem, então. Por que você não atende o telefone? Tem alguém que precisa falar com você. Meio segundo depois, um som estridente e ensurdecedor cortou o quarto do hotel. O telefone estava na mesa, no canto da sala. Lancei um olhar esquético para o adolescente. Ele levava a mão à orelha, como se houvesse um telefone invisível ali. Alô? Serviço de limpeza. Eu limpo a Rora. Enquanto os lábios do rapaz se moviam, pude ouvir a voz da faxineira ao telefone. Nano habla. Sua língua entrou. Ele caiu na gargalhada. Eu fiquei chocado, tentando fingir que não estava incomodado, mas tenho certeza que ele percebeu o choque no meu rosto. Olha só isso! Olha só isso! Ele pegarrou. Eu vou te largar, Jacob. Ele agora soava como a voz da minha esposa. O pastor Alonso tem uma casa maior que a sua. Aliás, não é só isso que é maior nele. Isso o fez cair na gargalhada. Depois que ele riu, sua voz voltou ao normal. Nada mal, não é? Quero dizer, eu não sou nenhum Ed Gama, mas aposto que ainda consigo passar uns trotes. E quando ele disse isso, sorriu, mas era um sorriso largo demais. Mais largo do que uma boca deveria se esticar. Por um instante vislumbrei seus dentes. Era como se centenas de punhais minúsculos estivessem saindo de suas gengivas. Ele moveu a cabeça lentamente e suas feições faciais peculiares desapareceram. Mais uma vez ele parecia um típico adolescente babaca. Você não pode ficar com a minha alma, eu disse. Ela não está à venda. O garoto zombou. Vamos lá. Você acha mesmo que eu saio por aí comprando a alma das pessoas? Você tem pouca fé na humanidade, Jacob. A maioria das pessoas é esperta demais para cair nesse tipo de coisa. O que é uma vida inteira de felicidade comparada a uma eternidade no inferno? Então por que você está aqui? Como eu disse antes, eu faço o que eu quero, e eu ficaria muito feliz em lhe fazer um favor. Sem contratos ou almas envolvidas, uma troca de favores honesta. Que tipo de favor? Perguntei. Ele se virou e saiu pela porta. Por que você não me acompanha para um passeio enquanto eu te explico? E traga aquela pistola pequena com você. Quando o rapaz saiu do meu quarto, peguei o telefone novamente e o levei ao ouvido. Não houve sinal de descagem. Então segui o fio só para descobrir que ele nem estava conectado à tomada. A garrafa de Jack Daniels ainda estava pousada no criado mudo, esperando para me dar uma consulta se eu precisasse.
Ele teria que esperar só mais um pouquinho. Segui o rapaz porta fora e o alcancei no meio do corredor, e juntos descemos as escadas de metal enferrujadas que levavam ao estacionamento. Vejo que você está em apuros, Jacob. Sua esposa, que compartilhou seus últimos 15 anos, está te deixando por aquele pastor idiota. E o pior, levando suas crianças com ela. Quais eram mesmo os nomes dos seus filhos? Ah, sim, Hunter e... São crianças tão queridas. Deixe meus filhos em paz. A simples ideia de ele mencionar meus filhos fez minha raiva disparar. Ele parou no meio da escada e enfiou um dedoço do meu peito. Escuta aqui, valentão. Só porque eu me pareço como um membro perdido dos Backstreet Boys, não significa que eu não possa virar uma monstruosidade Lovecraftiana de 3 metros de altura e arrancar suas pernas com uma única mordida se você continuar me desrespeitar. Capite? Balancei a cabeça. Ótimo. Eu não sei o que motiva toda essa confusão. Eu adoro crianças. Eu queria ter uma, mas é tão difícil encontrar uma candidata adequada para carregar o anticristo. Algo quando eu anuncio um milênio de inferno na Terra e provocar um apocalipse que desanima a maioria das mulheres. As únicas pessoas que se voluntariam para esses trabalhos são malucas e doidas. E acredite em mim, Jake, eu não quero mais nenhum drama de mãe de bebê do que você. Acho que ele estava brincando porque parou por um segundo e olhou para mim como se esperasse ouvir risadas. Ele continuou falando quando percebeu que eu não estava achando graça. Se você me perguntar, você tem 3 opções. Opção número 1, você volta para seu quarto e explode seus mialos. Você nunca mais vê seus filhos e sua esposa continuará transando com o pastor. Opção número 2, você não faz nada como um covarde. Volta para sua existência chata e solitária. Você verá seus filhos no 2º sábado de cada mês e sua esposa continuará transando com o pastor. Suponho que é aqui que você me conta sobre a 3ª opção, não é? Chegamos ao pé da escada. Ele gesticulou em direção ao estacionamento, indicando a direção que queria seguir. Homem inteligente, disse ele. A 3ª opção é a seguinte. Você leva aquela pistola Smith Wesson calibre 32 para a mansão do pastor Alonso hoje à noite. Sua esposa está lá agora discutindo assuntos da igreja. Ele fez uma série de citações no ar com os dedos. Tenho certeza que ele a colocou de joelhos para a comunhão enquanto conversamos, sabe, aceitando o corpo sagrado dentro da sua boca. E tá, entendi. Mas é uma piada de mau gosto. Nós nem somos católicos. O que você está tentando dizer? Quer que eu mate o pastor Alonso? Mate o pastor. Mate sua esposa. Que diabos? Mate o cachorrinho irritante dele quando estiver por aí. Você precisa matá-los, Jacob. Não deixe que tirem seus filhos de você. Acabe com a vida deles por tentarem arruinar a sua. Eu mesmo faria isso por você, mas não matar é uma das poucas regras que me regem nesse plano miserável de existência. Eu tinha que admitir que era uma ideia que passou pela minha cabeça mais cedo, naquela noite. Mais uma fantasia do que qualquer coisa. Nunca considerei realmente levar isso adiante. Mas isso seria um pecado. Eu disse, agora que eu sei que o inferno existe, não há como eu fazer algo que possa me arriscar à danação eterna. Olha com quem está falando, Jacob. Você não acha que eu tenho um pouco de influência por aí? Para essa noite em particular, eu te absolvo de todos os seus pecados. Pense nisso como um passe para sair da cadeia. E não se preocupe com a polícia. Também tenho amigos em altos cargos. Você nem será considerado uma pessoa de interesse na investigação do assassinato. Eu não podia acreditar que eu estava gostando da ideia. Eu tinha me tornado tão absurdo no que a miniatura de Kurt Cobain estava me propondo que nem percebi que ele estava nos levando para o meu carro até que estávamos de pé, direto na frente dele. Então, se não é a minha alma que você quer, o que você quer de mim? Ah, vejo que minha reputação me precede. Como eu disse antes, eu estou apenas fazendo um sólido favor, cara. Ele estendeu a mão para que eu firmasse o acordo. Eu deixei o diabo no vácuo. Talvez um dia, no futuro, você retribua o favor, ou não. Você certamente não seria obrigado a fazer nada se não for do seu interesse. Que tipo de favor? Perguntei.
Ele se virou e saiu pela porta. Por que você não me acompanha para um passeio enquanto eu te explico? Ah, e traga aquela pistola pequena com você. Quando o rapaz saiu do meu quarto, peguei o telefone novamente e o levei ao ouvido. Não houve sinal de descagem. Então segui o fio só para descobrir que ele nem estava conectado à tomada. A garrafa de Jack Daniels ainda estava pousada no criado mudo, esperando para me dar uma consulta se eu precisasse. Ele teria que esperar só mais um pouquinho. Segui o rapaz porta fora e o alcancei no meio do corredor e juntos descemos as escadas de metal enferrujadas que levavam ao estacionamento. Vejo que você está em apuros, Jacob. Sua esposa, que compartilhou seus últimos 15 anos, está te deixando por aquele pastor idiota. E o pior, levando as suas crianças com ela. Quais eram mesmo os nomes dos seus filhos? Ah, sim, Hunter e E. São crianças tão queridas. Deixem meus filhos em paz. A simples ideia de ele mencionar meus filhos fez minha raiva disparar. Ele parou no meio da escada e enfiou um dedoço do meu peito. Escuta aqui, valentão. Só porque eu me pareço como um membro perdido dos Backstreet Boys, não significa que eu não possa virar uma monstruosidade Lovecraftiana de 3 metros de altura e arrancar suas pernas com uma única mordida se você continuar me desrespeitar. Capite? Balancei a cabeça. Ótimo. Eu não sei qual o motivo de toda essa confusão. Eu adoro crianças. Eu queria ter uma. Mas é tão difícil encontrar uma candidata adequada para carregar o anticristo. Há algo quando eu anuncio um milênio de inferno na Terra e provocar um apocalipse que desanima a maioria das mulheres. As únicas pessoas que se voluntariam para esses trabalhos são malucas e doidas. E acredite em mim, Jake, eu não quero mais nenhum drama de mãe de bebê do que você. Acho que ele estava brincando porque parou por um segundo e olhou para mim como se esperasse ouvir risadas. Ele continuou falando quando percebeu que eu não estava achando graça. Se você me perguntar, você tem 3 opções. Opção número 1, você volta para seu quarto e explode seus miolos. Você nunca mais vê seus filhos e sua esposa continuará transando com o pastor. Opção número 2, você não faz nada como um covarde. Volta para sua existência chata e solitária. Você verá seus filhos no 2º sábado de cada mês e sua esposa continuará transando com o pastor. Suponho que é aqui que você me conta sobre a 3ª opção, não é? Chegamos ao pé da escada. Ele gesticulou em direção ao estacionamento, indicando a direção que queria seguir. Homem inteligente, disse ele. A 3ª opção é a seguinte. Você leva aquela pistola Smith Wesson calibre 32 para a mansão do pastor Alonso hoje à noite. Sua esposa está lá agora discutindo assuntos da igreja. Ele fez uma série de citações no ar com os dedos. Tenho certeza que ele a colocou de joelhos para a comunhão enquanto conversamos, sabe? Aceitando o corpo sagrado dentro da sua boca. E tá. Entendi. Mas é uma piada de mau gosto? Nós nem somos católicos. O que você está tentando dizer? Quer que eu mate o pastor Alonso? Mate o pastor? Mate o pastor. Mate sua esposa também. Que diabos? Mate o cachorrinho irritante dele quando estiver por aí. Você precisa matá-los, Jacob. Não deixe que tirem seus filhos de você. Acabe com a vida deles por tentarem arruinar a sua. Eu mesmo faria isso por você, mas não matar é uma das poucas regras que me regem nesse plano miserável de existência. Tenho que admitir, era uma ideia que me passou pela cabeça mais cedo naquela noite, mais uma fantasia do que qualquer coisa. Nunca considerei realmente levar isso adiante, mas isso seria um pecado, eu disse. Agora que eu sei que o inferno existe, não há como eu fazer algo que possa me arriscar à danação eterna. Olha com quem você está falando, Jacob. Não acha que eu tenho um pouco de influência por aí? Para essa noite em particular, eu te absolvo de todos os seus pecados. Pense nisso como um passe para sair da cadeia. E não se preocupe com a polícia, também tenho amigos em altos cargos. Você nem será considerado uma pessoa de interesse na investigação do assassinato. Eu não podia acreditar que eu estava gostando da ideia. Eu tinha me tornado tão absurdo no que a miniatura de Kurt Cobain estava me propondo que eu nem percebi que ele estava nos levando para meu carro até que estávamos de pé, direto na frente dele. Então, se não é minha alma que você quer, o que você quer de mim?
Ah, vejo que minha reputação me precede. Como eu disse antes, estou apenas fazendo um sólido favor, cara. Ele estendeu sua mão para que eu firmasse o acordo. Eu deixei o diabo no vácuo. Talvez um dia, no futuro, você vai retribuir o favor. Ou não, você certamente não seria obrigado a fazer nada se não for do seu interesse. Que tipo de favor? Eu não sei, pegar minhas roupas na lavanderia em um dia que eu estiver ocupado. Eu não pensei nisso ainda. Quem se importa? Eu talvez nunca mais te veja depois dessa noite. Eu recordava de quando minha esposa e eu éramos jovens. Nós estávamos tão apaixonados. E agora eu estava de pé em um estacionamento sobre as luzes de um dos motéis mais sujos e com um adolescente me convencendo a assassiná-la. Como eu cheguei nessa situação? Ela ainda é minha esposa, eu disse. Parte de mim ainda a ama. Eu não sei se eu poderia fazer nada que prejudicasse a mãe dos meus filhos. Ele revirou os olhos. Ah, e claramente ela te ama muito também. Por que outra razão ela estaria de 4 nesse exato momento, fodendo com o pastor? E quando ele disse isso, a sua voz ficou mais profunda. Uma voz menor do que qualquer coisa que eu já ouvi na minha vida. O som era enlouquecedor. Isso me fez querer enterrar meus dedos em meus canais auditivos até estourar meus tímpanos. Sua esposa está cometendo adultério. Você é um marido corno de uma prostituta pecadora de 2 caras. Fode mais, fode mais. É isso que ela está gritando, nesse exato momento enquanto conversamos. Se isso não fosse o suficiente, ela ainda planeja arruinar você, tomando seus filhos. E por quê? Porque você não tem uma casa grande o suficiente ou um carro de luxo. Ela usou você até alcançar algo melhor quando viesse. O inferno está cheio de homens e mulheres como eles. Envie-os para lá. É isso que eles merecem. Era como se sua cabeça estivesse em micro-ondas junto com o meu cérebro. Peguei minha cabeça e caí de joelhos. Olha o tanto de pecado que o pastor cometeu em nome de Deus. E você realmente vai ficar sentado aí e não fazer nada? Envie-os para o inferno, Jacob. Envie-os para mim e eu vou garantir que eles sofram até o fim dos tempos. Ok, eu vou fazer isso. Eu vou fazer. Excelente! Sua voz tinha convenientemente voltado ao normal. Então vamos começar. Vou encontrá-lo lá na casa do pastor. Eu iria com você, mas sabe como é? Eu sou o Senhor das Trevas e você dirige apenas um carrinho popular. Nada pessoal, mas se fosse pelo menos uma BMW, mesmo que ele não estivesse no carro comigo enquanto eu dirigia até a casa do pastor Alonso, eu sabia que não estava sozinho. Toda vez que eu duvidava da minha sanidade, toda vez que eu começava a questionar se o que tinha acontecido era mesmo real, ele estava lá, parado na esquina de uma rua, esperando no ponto de ônibus, até mesmo me observando das janelas de outros carros que passavam por mim. Percebo agora que ele estava sempre de olho em mim, se certificando de que eu não recuasse. Não foi surpresa encontrá-lo já me esperando na escada da frente da enorme mansão do pastor quando eu estacionei. Ele colocou a mão no meu ombro quando me aproximei e disse algumas palavras finais de encorajamento para me motivar. Faça isso pelos seus filhos, Jacob. Assim que eu abri a extravagante e enorme porta da frente da casa do pastor, pude ouvir ele e minha esposa gemendo lá do quarto no andar de cima. Saquei minha arma e segui os gemidos escada acima. Nossa, Jake, parece que estão matando uns porcos aí dentro. Era assim quando vocês dois se pegavam? Ignorei sua piada desconsiderada. Encostei na porta. O garoto lambia os lábios em antecipação. Parecia que eles os queriam mortos mais do que eu. A dúvida começou a se infiltrar em minha mente. Eu não era um assassino. A simples ideia de assassinar a mãe dos meus filhos estava começando a me dar náuseas. Talvez, ele percebendo minha apreensão, começou a sussurrar em meu ouvido. Faça isso, Jake. Mande-os para o inferno. Suas palavras eram fáceis de ignorar. Eu estava ocupado demais pensando nos meus filhos. Será que eu conseguiria mesmo tirar a mãe deles? Mesmo tendo deixado o garoto me manipular naquela noite, eu ainda tinha meu livre-arbítrio. Eu sabia que tinha o poder de sair pela porta da frente se quisesse. Ninguém precisava morrer. Quem hesita está perdido, Jake. Como eu poderia sequer apertar o gatilho?
Pelo amor de Deus, eu ainda amava aquela mulher. Foi então que aquele sentimento sombrio e inexplicável que crescia dentro de mim começou a minguar. Em seu lugar, senti esperança. Esperança de que, talvez, se eu pudesse falar com ela ou até mesmo ouvi-la falar, ela voltaria à razão. Então, quase no momento certo, sua voz soou, ressoando pelo ar como uma melodia arrancada dos dedos de um maestro artista. Isso me fode, pastor. Chutei a porta. Minha arma tinha 6 balas, mas só precisei de 3. Teriam sido 2, mas não resisti à oportunidade de aliviar o pastor de seu cetro sagrado. É estranho como um assassinato pode ser exaustivo. Tudo que eu fiz foi apontar a arma e pular o ratilho, mas meu corpo parecia ter acabado de correr uma maratona. Eu sabia que você tinha isso dentro de você, Jake, mas, meu Deus, eu não esperava que você fosse explodir o pau dele também. Não foi a piada dele que me assustou. Sua voz havia mudado. Estava mais grave do que um adolescente e mais digna também. Talvez o mais alarmante fosse que era uma voz que eu conhecia muito bem, uma que eu via ecoar nos vitrais da minha igreja todo domingo durante anos. Ele falava como a voz do pastor. Virei-me e vi o homem que eu acabara de atirar sorrindo para mim da porta. "Relaxe, Jacob", ele disse ao entrar no quarto. "Sou eu mesmo, Lúcifer, rei do submundo, pai das mentiras e blá blá blá." Olhei de volta para a cama, o corpo crivelado de balas do verdadeiro pastor, ainda imóvel ao lado do cadáver da minha esposa. Seus cadáveres entrelaçados em um conjunto de lençóis bregas e manchados de sangue. "Por que você se fez parecido agora com o pastor Alonso?" eu perguntei. "Porque isso importa. Eu faço o que eu quero." Antes que eu tivesse a chance de fazer uma pergunta complementar, o som estrondoso da porta da frente do pastor, sendo fechada com força, ecoou pela casa e chegou ao quarto. Meu coração começou a disparar quando um redemoinho de passos pesados subiu as escadas. "Que diabos está acontecendo?" eu perguntei, mas ele não respondeu. O sorriso malicioso estampado em seu rosto me fez sentir uma onda de frio. "O que vocês vão fazer na prisão, Jacob?" ele perguntou. 2 policiais uniformizados entraram no quarto. Quando os policiais se aproximavam, meu pânico começou a aumentar. Tudo que eu conseguia pensar era como ia desperdiçar o resto da minha vida em um macacão laranja e bancar a dona de casa manindo de um colega de célula, um skinhead tatuado chamado Osso Duro. Eu ainda tinha 3 balas e sabia que havia uma saída para a situação. Levantei o revólver na têmpora quando os policiais marcharam em minha direção. Não sei se realmente teria pulado o gatilho se eles tentassem me prender. Felizmente, não tive a chance de descobrir, porque em vez de sacar as armas para mim, eles passaram direto, sem dizer uma palavra. Observei com admiração quando começaram a enrolar os corpos do pastor e da minha esposa nos lençóis de seda sujos e sangrentos. Para minha surpresa, eles pareciam estar limpando a minha bagunça. O "você sabe quem" caiu no chão e "Agora sim, você realmente parece que foi pego com um pau dentro de uma cabra." Ele apontou o dedo na minha cara perplexa. "Só estou brincando, Jacob. Esses cavalheiros estão comigo. Eles também..." Ele fez um gesto em direção à porta. Mas 2 homens que eu não tinha notado antes vestidos à paisana, mas ainda brandindo distintivos, esperavam na porta. "Jerry, vem aqui um segundo." Um homem mais velho e corpulento caminhou em nossa direção. Seu rosto sombrio e um andar relutante o faziam parecer uma criança que acabou de ser pego com a mão no pote de biscoitos. O demônio, que não tinha mais cara de adolescente, deu-lhe um tapinha nas costas. "Você sabe quem é este homem, Jacob?" Balancei a cabeça. "Jerry aqui é o chefe do departamento de polícia. Isso significa que ele é muito importante." "Prazer em conhecê-lo", eu disse. Eu realmente não me importava naquele momento. Tudo que eu queria era me distanciar o máximo possível da casa do pastor e esquecer que aquela noite tinha acontecido. O chefe de polícia permaneceu em silêncio. A vergonha e o desconforto em seus olhos me diziam que o sentimento era mútuo. O demônio gesticulou para o outro homem, ainda parado na porta. "Aquele cara ali acabou de ser promovido a detetive." Ele virou a cabeça na direção do detetive. "Parabéns pela sua nova promoção, Bill." O homem desviou o olhar para evitar contato visual. Mais uma vez concentrou sua atenção em mim. "E adivinha quem vai chefiar o caso do assassinato da sua esposa?" "E o do pastor?", perguntei.
Eles vão investigar o assassinato do pastor e da minha esposa? Ele estendeu os braços e girou como se estivesse exibindo um casaco novinho em folha. Do que você está falando? A história será a seguinte: o pastor não foi assassinado. Ele e sua esposa simplesmente decidiram se mudar para fazer um trabalho missionário na África. Entendido? Tudo se resolve com perfeição e você sai impune. Agora, Jacob, antes de você ir embora hoje à noite, eu queria falar com você sobre aquele pequeno favor. O quê? Você sabe, nós conversamos sobre isso mais cedo. Eu disse que talvez um dia pedi para que você retribuísse o favor que eu te fiz. Eu disse. Eu lembro, só não esperava que chegasse tão cedo. Bem, a vida é engraçada às vezes, mas não se preocupe, não é nada que possa tirar seu sono. Eu não vou pedir para que você recolha e descarte cadáveres, como esses caras estão fazendo por você. O que você quer? Ele se aproximou e me olhou com uma expressão solene. Escute, Jacob, porque este é o único favor que lhe pedirei. É imperativo que você nunca tente entrar em contato com Angelina Alonso. Entendeu? O quê? Seu pedido me deixou perplexo por vários motivos. Mas Angelina tem câncer. Ela está morrendo. Seus lábios se curvaram num sorriso diabólico. Bem, digamos que eu fiz mais do que um favorzinho a ela. Além da doença, eu também eliminei a amante do seu marido que ameaçava seu casamento. Você me usa. O que te importa? Eu faço o que eu quero. Acenei um dedo na cara dele. Mas você disse que eu não sou obrigado a ouvir, não é? Se eu quisesse, poderia ir ao hospital agora mesmo e contar tudo a ela o que aconteceu essa noite. Claro que pode, Jacob. Como eu disse, não há nenhum acordo vinculante entre nós. Sua alma é sua e você é livre para fazer o que quiser com ela. Aliás, não tenho direito algum sobre a alma de nenhum desses homens aqui. São apenas pessoas que foram gentis o suficiente em cumprir a parte do favor que eu fiz a eles. Já fiz favores para muita gente, Jacob. Policiais, juízes, advogados, até pedófilos que se divertem com estupros e assassinatos de crianças. Ei, isso me lembra? Seus filhos não voltam da escola a pé todos os dias? E quando ele disse isso, olhou-me diretamente nos olhos. Era como se o olhar fizesse minha mente imaginar 1000 cenários diferentes, cada um mais hediondo e vil que o anterior. Era como olhar para o inferno por uma janela. Angelina e eu vamos embora, continuou ele. Tudo o que você precisa fazer é esquecê-la. Esquecer esta noite inteira, se quiser. Mas não se esqueça, Jacob, de que eu estou sempre de olho em você. Ele não precisou dizer mais nada. A mensagem era clara. Virei-me e saí da casa do pastor, sem olhar para trás. As horas seguintes foram um borrão para mim. Lembro-me de dirigir para casa, vomitando na pia da cozinha. Aquele hambúrguer de queijo com bacon duplo finalmente saiu de dentro de mim. E então desmaiei no sofá da minha sala. O corpo da minha esposa foi encontrado 48 horas depois de eu atirar nela dentro de uma caçamba de lixo de uma loja de bebidas. Como ele disse, eu nunca fui sequer considerado suspeito. O assassinato dela foi atribuído a um jovem de 19 anos do bairro. Não demorou mais do que uma semana para o júri chegar a um veredito de culpado. Ele foi condenado à morte. O jovem está atualmente preso e tentando apelar à decisão do júri, mas algo me diz que ele não terá tanta sorte. Tenho a sensação de que não sou o único que tem um favor a retribuir. Angelina Alonso recebeu alta do hospital naquela noite e já estava de volta pela manhã. Corria o boato na igreja que ela e o pastor acreditavam que sua recuperação milagrosa era um sinal de Deus. Então, viajaram o mundo para espalhar a mensagem dele. Essa história é mais mentirosa do que um político fazendo um discurso de campanha enquanto rola uma pilha de fertilizante. 2 semanas depois de deixarem a cidade, a casa deles foi colocada à venda. Foi difícil para os meus filhos perderem a mãe tão jovens, mas eles aprenderão a viver sem ela. Gosto de pensar que tenho feito um ótimo trabalho como um pai solteiro, cozinhando, limpando e cuidando deles. Demorou um tempo para as coisas voltarem ao normal para nós. Mas o fato de que eles estão sorrindo e rindo novamente me faz pensar que vão ficar bem. Cerca de 1 ano depois de tudo ter acontecido, recebi um envelope verde pelo correio. Não pensei muito nisso no início, era meados de dezembro e eu já tinha colecionado dezenas de cartões Natal. Só foi quando rasguei o envelope que percebi que aquela sensação sombria e inexplicável havia se manifestado novamente na boca do meu estômago. Não foi o título na frente do cartão que me fez sentir mal, dizendo Feliz Natal dos Alonsos, mas foi o que vi eu abrir.
A mensagem tinha apenas uma frase e me atingiu no estômago como um golpe do Mike Tyson. O médico diz que teremos o melhor Natal de todos. Anexada ao cartão havia uma foto de Angelina e o pastor, vestindo suéteres natalinos feios e sorrindo de orelha a orelha. O suéter de Angelina, no entanto, estava puxado para cima do passando da cintura, expondo a barriga. Ela parecia estar grávida há meses.